Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cotidiano e Direito podcast. Nós estamos aqui com o intuito, eu e a Maine, de um podcast que traduza o mundo jurídico para a vida real. Eu sou a Clarissa Rodella Contato, advogada empresarial, e a Maine é advogada de direito de família. Nós estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o Kleber Oliveira, que vai falar para nós sobre os papéis institucionais da OAB. Nós também queremos agradecer os nossos patrocinadores, a empresa Extintores Brasil e também a Master Immigration USA. Então agora eu vou passar a palavra para a doutora Maine para ela apresentar o Dr. Kleber Oliveira. Olá a todos, é um prazer estar aqui em mais um episódio do nosso podcast. O nosso convidado de hoje é o Kleber Renato de Oliveira. Ele é atualmente o diretor vice-presidente da OAB de Americana. O Kleber é advogado com ênfase de atuação em direito tributário e também é professor de direito tributário e empresarial em cursos de pós-graduação. Nós convidamos ele para vir falar sobre a OAB de uma forma como ela atua junto aos advogados e também junto à sociedade, porque o Kleber tem aí uma vasta experiência de atuação junto à OAB. Ele já foi presidente da Comissão de Direito Tributário, já foi também representante da OAB Americana no Fórum de Desenvolvimento e Cidadania de Americana, foi presidente da Comissão de Direito Público, relator da 15ª Turma Disciplinar do Tribunal de Ética e, na gestão passada, ele era diretor-secretário-geral. Então, por isso, vamos aqui ouvir toda a experiência dele junto à OAB, da atuação, como a OAB auxilia os advogados e a atuação em prol da sociedade também. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigada por ter aceito o convite de estar aqui no podcast com a gente. Você quer nos contar um pouquinho mais da sua trajetória? Claro. Primeiro, quero agradecer pela oportunidade. Para a gente é uma alegria estar aqui com as duas advogadas sérias de renome aqui na nossa região, né? Doutora Clarissa e doutora Maine, nossa presidente da Comissão de Direito de Família e Comissões daqui da nossa subseção. Minha história na OAB começou logo que eu me formei advogado, né? A época que eu entrei há 19 anos, o ano que vem completo 20 anos aí de advocacia, né, de inscrição nos quadros da OAB. E assim que eu comecei, eu já fui procurar a instituição. Afinal de contas, eu sempre tive, e vários, né, muitos advogados têm a noção do papel institucional e do fato de que a OAB ela existe por conta dos advogados, em razão e por conta dos advogados, né? Uma instituição não é um CNPJ. Uma instituição, ela é aquilo que é pelas pessoas que a compõem. Então, eu sempre fui atrás e iniciei como membro da Comissão de Direito Tributário, lá na época do Dr. Heraldo dos Santos, foi quando eu peguei a minha carteira, né? E depois fui presidente da Comissão de Direito Tributário, fui nomeado pela OAB para o Conselho Municipal de Tributos, lá à época. Depois eu fui representante, como a doutora Maine disse, do Fórum de Desenvolvimento e Cidadania, fui porta-voz desse fórum por 9 anos, fui presidente da Comissão de Direito Público também da OAB e depois integrei o Tribunal de Ética com uma grande responsabilidade e uma grande honra. Por 6 anos fui relator do Tribunal de Ética e Disciplina e depois, por conta dos cargos políticos, né, dos cargos eletivos, acabei me desligando do TED e na gestão 2022-24, aceitando um convite do então presidente Melford, vim integrar a diretoria como secretário-geral e agora, desde o início do ano, como vice-presidente aqui da OAB. Muito bem, bastante atuação em prol dos advogados mesmo. Kleber, como você bem disse, a OAB é dos advogados e representa os advogados. Mas se você tivesse que nos contar aí, resumir, na principal atuação da OAB junto aos advogados, o que você destacaria? Ou dessa gestão atual de vocês, no que vocês estão focando mais?
de aproximar os advogados da OAB, talvez? Esse é um grande desafio, né? A pandemia acabou afastando, né, virtualizando todos os atos, né, ou pelo menos a grande maioria deles, e isso acabou afastando os advogados dos assuntos institucionais, porque, afinal de contas, algumas situações têm que ser feitas presencialmente, né? Embora seja possível fazer algumas palestras de forma virtual, algumas reuniões de forma virtual, mas essa união, essa união, essa presença, né, de uma forma física é importante. Então, esse é um dos desafios da nossa gestão, e era da gestão passada também, e toda a gestão pós-pandemia, é trazer o advogado de volta para a casa da advocacia, trazer para os eventos, para as palestras, que se dão de forma presencial, até mesmo porque tem a questão do networking, né, que tem que ser feito de forma presencial nesses casos. Então, essa é uma grande... Agora, a advocacia tem sofrido algumas dificuldades, tem experimentado algumas dificuldades, né? E o papel da OAB é tentar diminuir, é tentar fazer uma intervenção junto às autoridades, junto a quem, de fato, determina como vai andar a questão do acesso à justiça. E um dos trabalhos da OAB, né, talvez o principal no âmbito da advocacia, é tornar a vida do advogado um pouco mais fácil, preservar os direitos do advogado, as prerrogativas do advogado. Em Americana, a gente tem uma boa convivência com as autoridades, mas sempre que é necessário, a nossa comissão de prerrogativas, que hoje é presidida pelo Dr. André Marque Campos, está presente. Às vezes o colega tem a impressão de que a subseção tem muita autonomia, né? E, de fato, não tem. Questões que envolvem relacionamento com o Tribunal de Justiça, aquilo... puxa vida, mas a OAB de Americana não fez nada para barrar o EPROC, né? Por exemplo. Eu, particularmente, tive a oportunidade de fazer uma distribuição esses dias e não acho nada tão complicado. Só é diferente, né? É diferente, claro. Mas a OAB de Americana não tem, e todas as outras subseções não têm autonomia, não têm essa legitimidade para barrar uma situação como essa aqui, a nível estadual, né? E essas situações mais relevantes e que demandem aí uma atuação junto a Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, ao Poder Judiciário, a cúpula do Poder Judiciário, isso é tratado pela OAB São Paulo. Realmente, né, Kleber? A gente vê que são muitos braços que precisam ali, por isso que tem as comissões, né? Mas que, claro, é uma organização que tem a OAB federal, a OAB estadual e a nossa aqui da nossa subseção. Mas é muito interessante nós sabermos esses papéis, né? E sabermos que também tem os desafios, tem as oportunidades, né? Até por conta dessa questão, por exemplo, que você bem destacou, que o pós-pandemia tudo deu uma mudada. A gente sabe que muitas coisas a gente precisou adaptar, né? Por exemplo, essa questão de encontros virtuais, tal. Então, e eu vejo, né, que não, a OAB ela tem acompanhado todas essas mudanças, essas alterações, não tem ficado para trás, pelo contrário, né? A gente, eu acho que o mundo jurídico ele está aí mudando numa velocidade grande, até por ser algo, porque sempre foi algo muito tradicional, né? Não é verdade? Então, e hoje a gente vê que a gente tem acompanhado, né? Algumas pessoas, realmente, se a gente for pensar em atos virtuais, elas, na época da pandemia, tomaram um baita susto, porque do dia para a noite a gente precisou se adaptar, né? Mas, assim, saber dos papéis, né, da instituição, saber da própria, de tudo que a OAB faz, isso eu acho que é
muito importante ser falado, porque eu acredito que existam profissionais que não saibam até onde esses braços da OAB eles alcançam, né, Má? Sim, a hora que o Kleber estava falando, eu ia fazer justamente esse comentário, essa ideia de aproximar mais os advogados. Sempre a OAB envia e-mails convidando a quem queira participar dos eventos, mas eu acho que a gente poderia reforçar até, Kleber, para quem tiver interesse em participar das comissões, explicar como isso é feito. Se tiver algum advogado aqui nos acompanhando, já fica o convite também para integrar as comissões e participar mais dos trabalhos da OAB mesmo. Ah, claro, gente boa é sempre bem-vinda, né? E a OAB está de braços abertos para todo advogado devidamente inscrito em Americana e que tiver interesse em participar das nossas comissões, basta mandar um e-mail como resposta ao nosso e-mail institucional. Tem um WhatsApp lá de conhecimento dos advogados também. Todo advogado que recebe a carteira nos últimos anos recebe um cartão de cada um dos diretores, então todos têm lá o nosso WhatsApp, é só entrar em contato por qualquer uma das formas, né? Basta a pessoa indicar a comissão que ela quiser integrar, aquela matéria que tenha, né, maior familiaridade. Então, quanto a isso, não há problema. A única restrição que a gente tem especificamente é a comissão de ética, né? Essa, não basta a pessoa querer, é necessário ter uma trajetória dentro da OAB, uma trajetória ilibada, né? Então, a comissão de ética ela passa por um processo seletivo um pouco mais apurado. E as demais, não. Basta o advogado ter força de vontade, não, ter interesse em participar e quiser contribuir. Querendo contribuir, vai ser sempre bem-vindo à nossa casa. Agora, é importante, a doutora Clarissa falou da questão do avanço, né, da questão tecnológica. E a OAB, ela, uma instituição da importância que tem, ela segue e essas questões tecnológicas ela vem acompanhando. E é importante dizer que é possível seguir, é possível acompanhar essas alterações tecnológicas sem perder o romantismo que é inerente da advocacia, né? A advocacia, a gente costuma falar isso nas cerimônias de entregas de carteira, que é a única profissão que tem previsão na Constituição, né? Por ser indispensável a administração da justiça. E é aí que é importante falar sobre o braço social também da OAB, porque a justiça é composta pelos seus atores do sistema de justiça e o protagonista de tudo isso é o jurisdicionado, tá? Que vem da sociedade, né? Então, a OAB já há alguns anos, ela não que tem deixado, mas ela concomitantemente à proteção, ao apoio ao advogado, à nossa profissão, ela tem dado um apoio, uma atenção muito grande a questões voltadas à sociedade, à defesa de direitos de minorias, né? Para falar de Americana, nós temos algumas comissões que, embora sejam temáticas de direito, têm essa atuação voltada para a sociedade. Eu tenho a Comissão do Direito de Família, não deixa de ser, porque, afinal de contas, todos nós vivemos em família, né? A Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade faz um trabalho incrível. Comissão de Ação Social, né? Todas as campanhas da OAB. E essas campanhas da OAB não visam beneficiar advogados, visam beneficiar a sociedade. Também tem um trabalho formidável. E tantas outras aqui que a gente, né, se eu for falar de todas, nós vamos ficar aqui até amanhã. E eu quero aproveitar, inclusive, esse momento para, em nome do nosso presidente e de nossa diretoria, agradecer a todos os colegas que vêm presidir as comissões e que vêm integrar as comissões e, de alguma forma, emprestar um pouco do seu precioso tempo para essa instituição que a gente representa hoje em Americana. Com certeza, essas contribuições, elas são de grande valia e eu acho muito interessante que também é uma oportunidade de aprendizado, né? Na verdade, é uma contribuição, mas também é um aprendizado, é um caminhar junto, né? Como você falou muito bem, a instituição ela é formada, né, pelas pessoas que ali estão. Então, eu acho assim que quando a gente soma esforços,
né? A gente chega muito mais longe. E a gente consegue até... Porque não é só uma questão de visibilidade para a sociedade, é um fazer mesmo. Então, esse meio de campo, aí, ele é extremamente importante, né? De nós fazermos. Até porque a gente vive aqui, né? Quando eu falei para você, eu queria contribuir um pouco naquela vez. Por quê? Porque, poxa, eu sou americanense, eu quero que as coisas deem certo, né? Independentemente. E a OAB é uma porta para isso, né? Genuinamente. E tem outras frentes também, né, Kleber? A questão, por exemplo, da CAASP, sim, né? Claro. Eu acho que é interessante a gente também pontuar para que os nossos colegas, eu acredito que não tenham a dimensão do tanto de possibilidades, né, ali que a OAB ela apresenta para o advogado. Assim, é importante, né, esclarecer que quanto a a CAASP, havia antes, houve uma mudança de visão sobre a CAASP na gestão da doutora Patrícia Vanzolini, né? Antigamente a gente via a CAASP como uma instituição, a OAB como outra, a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, como outra, a OAB Prev como outra. Na gestão da doutora Patrícia, ela transformou tudo isso em universo OAB. Então, hoje, a gente sente que esses braços aí da OAB, que a gente via como independentes, não estão dentro de uma mesma estrutura, né? E nós temos aí, como eu disse, a Escola Superior de Advocacia, a OAB Prev, que tem lá tem opções muito boas de previdência para advogado, até com a questão do custo-benefício bem interessante. E nós temos a CAASP, né, que é a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo, né, que é o braço assistencial da Ordem dos Advogados do Brasil. Assim como todos os entes têm o seu braço assistencial, a OAB também, porque aí tem hoje mais de 500 mil advogados inscritos no Estado de São Paulo, né? Então, é muito importante esse braço assistencial. E a CAASP, além das questões envolvendo benefícios, efetivamente, né, para advogados que demonstrem aí por uma questão momentânea, né, demonstrem incapacidade de se manter, a CAASP tem lá os seus benefícios assistenciais, assim como a União oferece àqueles que comprovadamente demonstram insuficiência de recursos, né? Mas nós temos também outros benefícios, né? A rede da CAASP é formada por... Nós temos aqui em Americana dentistas, né? Tem o site lá, não vou nominar todos aqui, até para não correr o risco de fazer propaganda de um, né? Mas tem vários aqui em Americana, então o advogado inscrito pode ir lá verificar, marcar com o dentista, são preços acessíveis. Nós temos vários benefícios. A farmácia da CAASP, descontos bem interessantes. A livraria da CAASP, também, colega que ainda lê livro, né? Pode ir lá e ler. Mas tem o eletrônico também, para quem quiser, né? O digital, para quem quiser. Então, não tem problema. Também com descontos bem acessíveis. Convênio com seguradora, sabe? Tem uma gama enorme que eu não consigo listar aqui, né? O advogado tem que ir mesmo lá no site da CAASP e verificar. Tanto é que nós temos em Americana uma comissão específica de serviços da CAASP, né? Que é presidida pela doutora Rita. Então, para ver a importância que a CAASP acabou tendo aí com essa nova visão, com essa nova integração dentro do universo OAB. Mas é muito importante a CAASP e todo advogado precisa conhecer os benefícios que a CAASP oferece. Kleber, além da CAASP, que é mesmo um grande universo, como você disse, acho que a gente poderia também destacar a questão da ESA, que uma alteração que teve na gestão da doutora Patrícia foi de quando temos os cursos, tanto aqui em Americana quanto em São Paulo, de poder utilizar os créditos da anuidade para pagamento do curso. E também aqui em Americana a gente tem aumentado a quantidade de palestras, eventos, buscando auxiliar os advogados a se aperfeiçoarem profissionalmente. E com isso os cursos da ESA também podem contribuir bastante, não é? Ah, claro. Nós temos aqui o núcleo em Americana. Toda subseção tem um seu núcleo, né, da Escola Superior de Advocacia. E é importante ressaltar
essa inovação que veio na gestão da doutora Patrícia Vanzolini, que é o cashback. Né? A anuidade que o advogado paga, ele reverte ela em cursos, em treinamentos, né? que a Escola Superior de Advocacia oferece. Então, há a possibilidade de você entrar lá para fazer a sua inscrição e de você pagar com o cashback aí da sua anuidade. Então, a anuidade que até então os colegas questionavam, falavam, onde vai? Né? Hoje, mas antes a gente já sabia onde ia, né? Antes a gente sabe a manutenção dos prédios, de toda a estrutura da OAB, isso custa caro, né? E está à disposição. Todo advogado, inscrito ou não em Americana, se precisar de algum apoio, precisar da utilização dos recursos da casa, da advocacia de Americana, pode ir e, obviamente, será muito bem recebido pelas nossas colaboradoras. Mas com essa inovação da gestão da doutora Patrícia, além de todos esses benefícios que o advogado já tinha, essa utilização dessa estrutura, não. Ele passou a ter, basicamente, até o limite do valor da anuidade, de graça, os cursos, as palestras, né, aquelas que são cobradas, os treinamentos oferecidos pela Escola Superior de Advocacia. E um desafio nosso da gestão é fazer com que tenhamos mais, né? Nós vamos ter agora dia 16, né? Dia 16 de outubro, um curso sobre advocacia extrajudicial em sucessões, né? Dr. Nelson Shikishima. Isso mesmo. Né? Que nós já estamos inscritos, né, Kleber? E nós já estamos inscritos, estaremos lá. Né? Vem para grande nome da área e ele vem para transmitir o seu conhecimento ao longo de um dia inteiro, né? E a ideia é, cada vez mais, a gente trazer cursos pela Escola Superior de Advocacia, até mesmo para poder permitir que o colega utilize os créditos dele da anuidade. É muito bom saber dessas principais pautas, desafios, né, da atual gestão, porque isso traz uma clareza para quem está aqui nos assistindo e até mesmo pode vislumbrar como poderia contribuir. Né? Isso, quando a gente não sabe, a gente também pensa, acho que está rodando tranquilo, né? Mas não. É importante a gente saber quais os desafios para a gente também ver onde a gente consegue se encaixar. Né? E pegando um pouco esse gancho, Kleber, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que tem sido feito para a nossa classe ser mais valorizada. A gente falou um pouquinho das prerrogativas, mas acho que a gente podia voltar um pouquinho nesse tema. Claro. A valorização da advocacia é a valorização do sistema de justiça, é a valorização do direito do jurisdicionado, né, do nosso constituinte. Né? Então, assim, a OAB tem normalmente essas condutas são mais a nível, né, estadual, nacional, e nós aqui fazemos a nossa parte, claro, de buscar a valorização, né, sempre. E um dos elementos dessa valorização é a observância a questões éticas. Né? Uma entidade formada pelas pessoas vai conseguir ser valorizada e respeitada como é. A OAB hoje é a instituição privada de maior respeitabilidade no Brasil. E junto com esse respeito, com essa carga de respeito, vem a responsabilidade que a instituição e seus componentes carregam. Né? Então é muito essa valorização constante, passando pela questão ética, a questão dos honorários. Tá? O número de advogados inscritos tem aumentado significativamente, né? E a questão dos honorários é algo muito que a gente tem batido sempre quando vamos entregar. Pode parcelar em quantas vezes quiser, não há problema. Não pode ser abaixo da tabela, não pode sofrer o aviltamento dos honorários. Afinal de contas, cada um tem o seu lugar, né? Tem trabalho para todo mundo, né? Mas não é possível que seja. Então, assim, são dois pilares que eu vejo. A questão dos honorários, tá? A questão, três, a questão dos honorários, a questão da observância ética e o respeito
tá, que a advocacia tem, tá? Embora tenhamos alguns episódios aí, mas na grande maioria a advocacia ainda assim é muito respeitada pelas autoridades, sejam elas dos poderes legislativo, judiciário ou executivo. Então, mantendo acho que esses 3 pontos aí, acho que a gente tem como manter uma instituição forte. Sim, a OAB de fato pelo menos eu também enxergo dessa forma, a instituição de maior representatividade e importância. Eu vejo que a sociedade valoriza do modo geral, mas é importante mesmo a gente destacar, né? Máximo respeito a todas as outras entidades Sim. de classe, né? Mas a gente tem que dar ênfase a essa questão constitucional, né? Que a advocacia está ali presente na Constituição e não é à toa. Importante destacar também, a gente estava falando da questão social, e um dos trabalhos que a OAB, um dos serviços que a OAB presta à sociedade, e talvez aquele com mais recorrência, de uma forma mais efetiva, é a assistência judiciária, né? Americana, que aliás em Americana é presidida pela doutora Juliana Buozzi, de uma forma muito, muito positiva, muito profissional, né? E muito humana, porque não há que se falar em assistência judiciária àqueles comprovadamente desprovidos de recursos, sem falar em humanidade, sem falar em acolhimento. E nesse ponto a Americana está muito bem representada pela presidente, pela comissão e pelas colaboradoras que têm essa atuação diretamente na assistência judiciária. Hoje em Americana, nós temos entre 400 e 500 atendimentos por mês na nossa casa, tá? A grande maioria deles resulta em nomeação efetiva, isso dentro da casa, isso no âmbito civil, tá? Civil e de família. Mas, além disso, nós temos várias nomeações que são feitas pela assistência quando se trata de questões criminais, que são feitas diretamente pela vara, que não passam pelo serviço de triagem de Americana. Então, veja, nós temos aí todo dia, de segunda a sexta, das 8 às 11, a pessoa que precisar de um auxílio jurídico, de uma assistência judiciária, e que não tiver condições de pagar um advogado particular, ela pode se dirigir ao OAB de Americana e ela vai ser atendida, vai passar por um processo de triagem, onde vai ser identificado, primeiro, se ela não tem mesmo condições de pagar um advogado, e aí nós trabalhamos com alguns critérios objetivos. O primeiro deles é a questão do rendimento. A pessoa não pode ganhar mais que 3 salários mínimos, né? Porque se ganhar mais que isso, há uma presunção aí de que ela consegue, ainda que parceladamente, mas que ela consegue pagar um advogado particular. E o imóvel, ela não pode ser proprietária de um imóvel cujo valor venal seja superior a R$ 185.100. Todo ano esse valor ele é atualizado, né? Mas hoje, em 2025, o valor é esse. Então, se a pessoa estiver dentro desses critérios objetivos, ela já faz jus a receber a assistência prestada pelos advogados inscritos nesse convênio com a Procuradoria-Geral do Estado e a Defensoria Pública. E aí depois, num segundo momento, passada essa questão da triagem, ou seja, essa pessoa é comprovadamente elegível para receber a assistência, os benefícios da assistência gratuita, da assistência judiciária gratuita, ela vai verificar se de fato o que ela precisa, se de fato se aquela questão que tira o sono dela de fato é jurídica, né? Porque às vezes a pessoa está lá, mas é uma situação em que já teve um trânsito julgado de uma decisão, ela já está coberta pela coisa julgada, né? Então, não há mais o que se fazer, a menos que seja um caso de rescisória, né? Mas ou às vezes a situação dela é meramente emocional, ela quer às vezes uma pensão de alguém que pela lei não é nem considerado parente, né? Só tem um primo de 3º grau lá, aquele primo da mãe, né? É preciso avaliar em que circunstâncias que esse direito a socorreria. Então nós temos aí uma triagem de 2 fases. Primeiro, se ela é elegível, se ela é comprovadamente, se ela estaria amparada pelos requisitos objetivos para ter o amparo do convênio. E segundo, se a situação dela de fato exige a intervenção de um advogado. Muitas vezes a pessoa precisa de um psicólogo. Ela precisa ir lá ser ouvida. E às vezes mesmo saindo sem a nomeação,
ela sai de lá mais leve, né? O Dr. Antônio Cláudio Maris de Oliveira, tá? Ele, recentemente vendo uma das falas dele, ele fala que o advogado ele carrega nos ombros as dores e as misérias das pessoas, né? E falou com muita propriedade. A pessoa ela vem e conversa com a gente e ela sai mais leve, porque parte da carga ficou nas costas, ficou nos ombros do advogado, né? Então, às vezes, na assistência, as pessoas saem de lá leves. Por quê? Porque foram tratadas de uma forma digna, como às vezes nunca foram tratadas na vida, né? Ou como poucas vezes foram tratadas na vida. E, às vezes, saem com uma palavra de conforto. E ainda que o problema dela não seja jurídico, a pessoa sai de lá com a sensação de acolhimento. E isso talvez seja a maior alegria de quem trabalha aí com assistência judiciária. E indiretamente, é a alegria de nós que estamos à frente da instituição. Essa questão do acolhimento, com certeza, Kleber, muitas vezes a gente se depara assim com clientes que precisam aí de todo o amparo mesmo, que não é jurídico tão somente. Eu mesma fiz parte por 10 anos fui da assistência judiciária e tive vários casos em que eu identificava exatamente isso, né? Às vezes, eu não sei, tinha um poema, acho que era do Leminski, que falava isso, né? Que às vezes os problemas eles têm família grande e saem aos domingos todos para passear. A problema e os seus pequenos probleminhas, todos de mãos dadas, né? E quando essas pessoas vêm até nós, a gente precisa de fato ter essa sensibilidade, né, esse acolhimento, como você bem pontuou. E eu entendo que tudo isso, né, é muito louvável, né, de nós termos essa comissão tão atuante, né, aqui na nossa cidade, e isso faz com que haja um conjunto, né, até mesmo de um protagonismo, né, de nós advogados, justamente para a sociedade, né, que é a razão do nosso trabalho, né? Isolados nós não teríamos razão de existir, mas em sociedade temos razão de existir, propósito de existir. E eu vejo que quando tudo isso se complementa, tem a questão do respeito, a questão do acesso. Por isso que a OAB é tão respeitada. Porque se a gente... por que a gente tem acesso? Por que a gente, né, tem esse respeito? Por tudo isso, por todas essas ações, né, que juntas formam um todo. Concorda, Má? Sim, com certeza. E além dessa questão da assistência judiciária, o Kleber tinha no início comentado com a gente sobre a comissão da assistência do modo das campanhas que são feitas durante o ano, que inclusive na semana passada tivemos a campanha do Dia das Crianças. Sim. A OAB desenvolve várias no decorrer do ano que também ajudam muitas instituições. Além da campanha do Dia das Crianças, e já queria também aproveitar aqui e deixar o convite para os advogados aderirem às campanhas que a OAB faz, né, de modo a colaborar com as doações. Que outras campanhas a OAB tem no decorrer do ano, Kleber? Olha, a OAB de Americana tem algumas tradicionais e tem algumas outras que podem ser feitas pontualmente, né? Nós temos a campanha da Páscoa, onde são coletados ovos de Páscoa aí juntamente aos advogados para distribuir para algumas associações que são pré-cadastradas ali na nossa comissão, né? Nós temos a do Dia das Crianças e assim, termina uma, começa a outra. A gente terminou a das crianças na sexta-feira e em breve começaremos a do Natal, né? Que afinal de contas já tem panetone no mercado, né? Então, nós começaremos. E em algumas situações, na época da pandemia, por exemplo, foi feita uma ação, tá, para coletar cestas básicas e a gente ficava ali e contou com muita ajuda dos advogados. Fizemos um drive-thru, né? Fizemos onde as pessoas passavam, por conta até das medidas de distanciamento que eram necessárias à época. Então as pessoas passavam ali de carro, deixavam
a sua doação e iam embora. Mas a comissão, ela tá aí, ela tá para todas as situações que demandarem a intervenção da OAB nesse âmbito social. A nossa comissão estará lá apta para fazer. Basicamente, nós temos essas 3 aí. Dia 1º de novembro agora, também dentro desse braço social e do apoio que a OAB presta a todas as boas causas, né? Nós vamos ter o nosso torneio de beach tênis, tá? Dia 1º de novembro. A gente faz exatamente nesses dias, ou no último dia de outubro, ou no 1º de novembro, para unir os 2 meses. O outubro rosa, né, de combate ao câncer feminino, e o novembro azul, do câncer masculino. Então a gente costuma fazer sempre aí ou finalzinho de outubro, e dessa vez deu exatamente no 1º dia de novembro. Vai ter um torneio, vai ser lá na quadra 0x0, na Avenida Silos. E estou convidando aqui também, né, todos os advogados e demais, né, familiares, pessoal da sociedade que gosta de jogar beach tênis também, não é o meu caso, né? Mas tá todo mundo convidado, tem lá no site da OAB e no Instagram da OAB, tem lá a forma de inscrição, só ir lá e se inscrever. Todo mundo será muito bem-vindo. E lembrando, Kleber, que desse torneio da OAB, a renda também é revertida para uma instituição. Isso, nesse ano específico vai ser para o Seara, né? O Hospital Seara de Americana, que tem um trabalho interessante de reabilitação, né? E esse ano, por conta das chuvas de setembro, chuvas fortes aí, houve um destelhamento lá. E esse ano, o mote da nossa campanha vai ser angariar parte dos recursos aí para auxiliar na reconstrução do telhado lá do Hospital Seara. Sim, muita coisa mesmo e muita atuação da OAB. Kleber, a gente poderia ficar aqui muito tempo ainda falando sobre o papel da OAB, mas a gente já caminhando um pouco para o final do nosso episódio, tem alguma outra mensagem que você gostaria de deixar ou passar para quem estiver nos ouvindo? Nós falamos do acolhimento, então eu preciso falar isso, porque senão a Jéssica vai me matar, né? Na assistência judiciária, tá? Causas envolvendo atuação em delegacias, tá? não são acampadas pelo convênio, tá? Então, sensível a essa omissão do convênio, a Americana instituiu o projeto Atena, que é um projeto de acolhimento de mulheres vítimas de violência doméstica, né? Que atuam exatamente na Delegacia de Defesa da Mulher. Então, às vezes a mulher é vítima, ela está ali num momento totalmente fragilizada e ela não tem consciência exatamente dos direitos, né, que ela tem. Nós temos voluntários, inclusive essa semana nós soltamos aí um e-mail convidando mais voluntárias a se unirem ao projeto Atena para prestar esse apoio, esse acolhimento e essa orientação na fase policial das vítimas de violência doméstica, tá? Então tem esse ponto que é importante também dentro das atribuições sociais da OAB. Mensagem, né? A gente sempre tem. Você é advogado inscrito em Americana, venha participar da nossa instituição, venha frequentar os eventos da casa, todos serão muito bem-vindos. E, como eu disse no começo e faço questão de reafirmar agora, a OAB é forte por conta da força dos seus integrantes. Então, venham para a nossa instituição, vai ser uma alegria para a gente recebê-los. Que excelente, Kleber. Nós sabemos que a OAB está afinada com as questões sociais, com as questões dos advogados, né, a questão do esporte, né, de uma forma pedestre mesmo. Isso é muito bom, porque eu tenho certeza que muita gente sequer imagina que são tantas atuações, tantas atribuições, né? Então, muitíssimo obrigada, viu, por você ter vindo aqui nos prestigiar com a sua presença e com todas essas... de fato, assim, quem não está ali todos os dias não tem essa visão, né? São muitas atribuições mesmo. Eu mesma, eu tive algumas novidades aqui que eu não sabia, né? Então, é muito bom. Isso enriquece, né,
a nossa classe e também saber que isso também é para a sociedade, né? Então, nós gostaríamos de agradecer muitíssimo, tá? Sua presença aqui. Eu que agradeço pela oportunidade. Tá convidado para estar aqui com a gente sempre que tiver alguma novidade também que ache interessante para os nossos colegas terem ciência, tá? E gostaria também de agradecer todos que estiveram aqui conosco, agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez, que é a Master Immigration USA e a Extintores Brasil, que estão conosco desde o início. Agora a nossa 3ª temporada continuam conosco. Se você também quiser ser patrocinador, venha falar comigo, com a doutora Maíne, que a gente também pode conversar sobre isso. Então, muito obrigada. Vem com a gente.